Boa noite a todos. Vamos começar nossa live de estudos do Livro dos Espíritos, como já estamos fazendo há algum tempo, salvo engano, desde março. A gente vem desenvolvendo esse estudo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje, dia 30 de dezembro, quarta-feira, e vamos seguir aqui com o nosso estudo, que estamos trabalhando o livro 2º, capítulo 6 da vida espiritual, estudando especificamente o tópico A Escolha das Provas. Nós já comentamos aqui na live anterior da questão 258 até a questão 261. Falamos então da escolha das provas, da questão do gênero de provas, da questão da especificidade das provas. Falamos da questão que tem uma finalidade, digamos, evolutiva, que são escolhas, de certa forma, nossas, quando nos propomos a reencarnar. E hoje nós vamos conversar a partir da questão 262, aqui do Livro dos Espíritos, nessa nossa, por assim dizer, última live de 2020, né, já que estamos estamos na véspera já do último dia, né, estamos no penúltimo dia do ano de 2020. Então vamos seguir com o nosso estudo. E algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando por que fomos para a questão 258, se havíamos estudado até a questão 233, se não me engano, né? E aí eu já expliquei, mas eu explico novamente. Eu não estou fazendo um estudo sequencial, estamos estudando tópicos, né? Então, o capítulo 6, ele tem diversos tópicos que fala dos espíritos da erraticidade, os espíritos errantes, depois o tópico que fala dos mundos transitórios, depois que fala da percepção, sensações e sofrimento dos espíritos, né? Então, nós trabalhamos alguns tópicos. Então, o que nós podemos fazer, eu vi que algumas pessoas gostariam que conversássemos sobre algumas questões que eu optei, né, em não trabalhar. Quando terminarmos esse tópico aqui da escolha das provas, nós podemos retornar nessas outras questões, nos outros tópicos, e estudá-los sem problema nenhum. Como não é um estudo sequencial ou sequenciado, né, não vejo problema a gente retornar, porque não há um pré-requisito, né, no processo de estudo. Então, por isso é que eu acabei optando aqui por ir para esse tópico, escolha das provas, mas sem problema nenhum. Depois, terminando esse tópico da escolha das provas, a gente pode retornar lá nas outras questões sem problema nenhum. Eu acho que é muito legal. Depois a gente retorna aqui, relações além-túmulo, e seguimos novamente, não tem problema. Tá? O nosso estudo ele é livre, não tem nada amarrado aqui, não tem nada formalizado. Muitas vezes eu tenho até que perguntar em que questão nós paramos na última live, porque eu mesmo esqueço, né? Eu não estou fazendo um estudo que foi organizado, metodologicamente pensado, nada disso. Isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, né? Então não tem nenhuma formalidade, nada mesmo, né? É bem natural mesmo, como estamos todos em casa. Então aqui não há situação nenhuma especial, não. Então vamos seguir com esse tópico, e depois a gente retorna lá no outro tópico. Até a forma que nós escolhemos para estudar o Livro dos Espíritos, né? Eu comecei pelo livro 3º, né? As Leis Morais. Aí depois fomos para o livro 4º, das penas e gozos futuros, esperanças e consolações. Depois fomos para o livro 1º, sobre as causas primeiras, e agora viemos para o livro 2º. Então nem para isso eu criei uma sequência. Até interessante que teve uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo assim: eu gostaria muito que estudasse o livro desde o início. De certa forma estamos estudando desde o início, porque nós já estudamos da questão número 1 até a questão 76,
já estudamos depois da questão 77 à frente, estamos agora na 268, já estudamos da 614 a 919, que fecha o livro terceiro, já estudamos da 920 a 1019, que fecha o livro quarto, então já estudamos, então só não está na ordem sequencial, né? Desculpe, mas só não está na ordem sequencial, porque a ideia não era estudar o livro dos Espíritos, a ideia era estudar somente as leis morais. A proposta que eu havia feito era estudar somente as leis morais, da questão 614 à questão 919. Era só isso. Só que depois demos sequência, né? Foi isso que aconteceu. Mais uma vez dizendo, sem nenhuma formalidade. Não há nenhuma formalidade. Estamos, acho que literalmente, todos em casa, né? Todos em casa, ok? Então vamos seguir aqui. A questão 262. Como pode o espírito... Essa pergunta é muito interessante, é uma pergunta muito legal. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? É uma pergunta muito interessante. Veja, o Kardec ele parte aqui daquilo que os Espíritos responderam na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando dizem que todos os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Então Kardec parte desse princípio, que é uma realidade, óbvio, e aí pergunta, como que pode então o Espírito simples e ignorante escolher uma existência se ele não tem conhecimento de causa? Se ele não tem conhecimento do fato, né? É isso que ele está perguntando, e ao mesmo tempo, sem ter conhecimento de causa, porque é ignorante, responsabilizar por isso. Olha que coisa interessante, não é uma pergunta muito interessante? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, pelo menos já recebi várias perguntas desse jeito, nesse sentido, né? Como que pode? E aí os Espíritos respondem, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, prestemos atenção aqui, contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele deixa livre para escolher, e é só então que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir conselhos dos bons espíritos. É isso que se pode chamar de queda do homem. Vejam o que os espíritos estão respondendo aqui. É uma pergunta muito boa, aliás, todas são. Uma pergunta muito bem colocada, que questiona justamente isso. Como que eu posso responsabilizar um espírito pela escolha que ele faz, sendo ele ignorante e sem conhecimento de causa, ou seja, ignorando as coisas, simples e ignorantes? E aí os espíritos dizem que nessa fase da ignorância, ou seja, na fase inicial, Deus supre, Deus supre a inexperiência. Agora, à medida que vai desenvolvendo o conhecimento, o livre-arbítrio vai se formando, aí surge a escolha das provas e a responsabilidade delas. E isso nós encontramos nas questões 131 e 132 do livro O Consolador. Quando é perguntado para Emmanuel sobre a experiência, e pergunta assim, os espíritos, a pergunta a Emmanuel, como adquire experiência o espírito encarnado? Aí ele diz, na luta, a luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável para a manutenção do corpo. É trabalhando e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias da sua marcha para a perfeição. Aí ele pergunta na questão 132, há determinismo e o livre-arbítrio agindo ao mesmo tempo na existência humana? E ele responde, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens.
O determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Então vejamos que aqui, o que fala Emmanuel nessa questão 132 do livro Consolador? Que nas camadas mais baixas da evolução impera o determinismo. O que estão dizendo os espíritos aqui? Deus lhes supre a experiência. Vejam que negócio interessante. Vejam como Emmanuel não se distanciou de Kardec, dos espíritos, aqui nessa resposta. Disseram os espíritos a Kardec que Deus supre a experiência. E Emmanuel fala que esse Deus supre a experiência é nas camadas inferiores, nos momentos inferiores da evolução, que ele chama de determinismo. E depois eles dizem, aqui os espíritos, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. E aí Emmanuel diz aqui que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire experiência. Então vejamos que essa forma, essa resposta dada por Emmanuel na questão 132 do livro Consolador, ela está muito afinada, completamente afinada com essa resposta que os espíritos deram. Que não é na fase da ignorância que o livre-arbítrio se faz. Que nessa fase da ignorância não tem a escolha das provas. Nessa fase da ignorância, na linguagem dos espíritos, Deus supre a inexperiência, traçando o caminho. E aqui eles usam de uma analogia, como se faz com uma criança. Uma criança não é traçado o caminho para ela? Não é aquela criancinha, bebezinho, depois criancinha? Então os espíritos dizem que nessa fase da ignorância não há escolha de provas porque não há conhecimento de causa. Mas à medida que vai aprendendo, à medida que vai desenvolvendo o entendimento, o livre-arbítrio vai se manifestando. E aí passa a ser uma escolha e consequência da escolha. Escolha e consequência da escolha. É isso que está nessa questão aqui, 262 do Livro dos Espíritos. E é a questão 132 do livro Consolador. Então, vejamos que é uma pergunta muito bem colocada, muito bem elaborada por Kardec e muito bem respondida pelos espíritos. Então não é uma dúvida que não precisamos ter. É uma dúvida que não há por que termos. Mas que nós muitas vezes nos fazemos essa pergunta. Mas como que ele pode responsabilizar por escolha se ele é simples e ignorante? Ou seja, mas nessa fase não tem uma responsabilização por escolha, porque não tem escolha. Deus supre a experiência, a inexperiência. Mas à medida que vai acontecendo, que vai se desenvolvendo, a consciência, o conhecimento, vai surgindo a responsabilização pelo livre-arbítrio. Por diversas vezes nós já trabalhamos essa questão aqui, mas eu sugiro que vocês leiam a questão 607A do Livro dos Espíritos, a questão 607A, que fala dessa passagem da ignorância para a consciência, do princípio inteligente para o ser inteligente. Eu vou ler só um pedacinho, um trechinho dela aqui então, para a gente entender mais claramente ainda esse ponto. Na questão 607A. A pergunta é, poder-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres da criação? Eles dizem que sim e tal, e aí ele diz aqui, é nesses seres, os seres que ele chama aqui inferiores, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então, vejam,
É então que começa para o espírito o período de humanização, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Então, na questão 607A, ela vem corroborar e fundamentar e melhor dizendo, aprofundar essa resposta dada à questão 262. Então fica claro que não há, no período de inconsciência, escolhas, porque há um determinismo. Mas quando gradativamente vai se desenvolvendo a consciência, com ele a responsa, com ela, com o desenvolvimento dela, da consciência, vem também a responsabilidade pelos atos. Então é muito tranquila essa questão 262 e a resposta mais tranquila ainda. Uma pessoa perguntou aqui, não vi aqui, assim, a Iraide, né, ela diz assim, tem-se conhecimento ou identificação de quais espíritos que responderam a Kardec? No Livro dos Espíritos, alguns se nominam. Por exemplo, na questão 919, o Espírito Santo Agostinho, 919A, o Espírito Santo Agostinho assina a resposta. Ele diz que é ele que está respondendo. Nós temos as questões sobre a caridade, que o Espírito, 888, né, 888 para ser exato, que o Espírito São Vicente de Paulo diz que é ele que está respondendo. E temos outras respostas que o Espírito São Luís diz que é ele que está respondendo. Mas no início do livro, no Prolegômenos, né, uma palavra pouco conhecida, no início do livro aqui, no Prolegômenos, nós temos então por assim dizer, uma assinatura, né? Vamos chegar até lá, uma assinatura dos espíritos. E vejam quem assina, ou quais espíritos assinam os prolegômenos. Né? Vários deles assinam. E aqui vejam, olha os espíritos que assinaram, né? Assinaram no sentido, disseram que eles estavam ditando prolegômenos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, ainda colocam etc, etc. Eles colocam assim, ou seja, vários outros espíritos. Então, vários espíritos participaram desse processo. Né? Prolegômenos quer dizer prefácio. Né? É como se fosse um prefácio. Né? O que é prolegômenos? É a fase que antecede a um texto, apresentando o texto. Né? Não é introdução, é uma apresentação de um texto. Prolegômenos, ou seja, é o semelhante, rasa comparação, ao prefácio. Né? Eu acho que eu respondi a pergunta aí da Iraide. E a questão 262 também fica respondida, né? Muito bem respondida pelos espíritos, dessa questão da ignorância e do conhecimento, por assim dizer. Né? Eu sugiro, mais uma vez, que vocês leiam, as questões 114 e 115, 116 e a questão 122 do Livro dos Espíritos, para entender esse aspecto do ignorante, da fase simples ignorante. E que leiam as questões 607, 607A e 607B. Isso vai dar uma boa ideia para melhor entender a resposta dessa questão 262, tá certo? Fica aqui também claro. E aí vem a questão 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Em outras palavras, o que está se perguntando?
aqui está perguntando o seguinte: a escolha das provas, sempre nós fazemos as escolhas, ou pode ter momento que, apesar das escolhas, ou o determinismo impera? Ou seja, Deus pode obrigar a um tipo de encarnação. Estou usando aqui Deus numa forma simbólica, óbvio. A pergunta é essa: nós sempre escolhemos a nossa encarnação, ou há encarnações que são, por assim dizer, compulsórias? Então vejamos a resposta dos espíritos. É muito legal o jeito que eles respondem. Deus sabe esperar. Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Olha que frase interessante. Kardec pergunta se nós sempre escolhemos, ou há momentos que a nossa encarnação é escolhida, ou seja, não é por nós, é determinada. E a resposta já começa, os espíritos começam a resposta dizendo assim: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Olha que coisa interessante, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Entretanto, aí vem uma conjunção adversativa, entretanto, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais salutar, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação, ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Aqui, a regra é que cada um escolhe o gênero de provas. A regra. A exceção é a compulsoriedade. Então, existe reencarnação compulsória? Existe. Como regra? Não. Como uma atitude extrema. Uma atitude extrema. Em que casos? Em que casos a atitude extrema? Nos casos em que o espírito, por má vontade, ou pela inferioridade, dizem os espíritos, pela sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender que lhe seria mais salutar essa encarnação. E quando se percebe que encarnar seria mais útil para o espírito. É o exemplo aqui que a Ciomara disse, né, a questão da injeção, né? É a mesma coisa. Uma criança, um filho, uma criança, por ela não tomaria injeção nunca, mas pela imposição dos pais ela toma, porque os pais sabem o efeito benévolo e benéfico da injeção. A criança só consegue enxergar a dor. Entendeu? Então é nesse sentido. Todos nós, em regra, escolhemos reencarnar. Outros, ou mesmo nós, em casos extremos, pode ser determinada essa encarnação. Pode ser compulsória. Então, cuidado para que não transformemos em regra aquilo que é o extremo. Porque muitos dizem, não, as reencarnações compulsórias são quase sempre. Não, é o contrário. As reencarnações compulsórias são em menor parte das reencarnações. São os elementos extremos. São os momentos, ou as atitudes, melhor dizendo, extremas no processo. É isso que claramente fica aqui na questão 262A do Livro dos Espíritos. Voltemos a lê-la. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E a resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais salutar, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. É uma resposta
tranquila, clara, sem nenhuma digamos, tergiversação, sem nenhuma digressão, muito clara. Então, a regra geral, como diz aqui a doutora Marlene, é a prova escolhida, a exceção à expiação compulsória. É exatamente isso. E o melhor dessa resposta aqui, é Deus sabe esperar, não apressa a expiação, né? Eu acho muito legal isso. Deus sabe esperar. Isso é um exemplo para nós, que nós somos muito afoitos, né? Somos muito afoitos. O Fábio diz que começou às 20 horas. Porque as quartas-feiras é às 20 horas. Sempre a gente fez assim, às quartas-feiras. Por isso que a gente começa às 20. Né? Teve um tempo no início do ano que nós fazíamos na terça e quinta e era às 21 horas. Quando passamos para quarta-feira é que nós então passamos para as 20 horas também, porque às 21 horas é o culto do evangelho que eu faço em casa. Então, por isso que eu faço às 20 horas, tá certo? Bom, a questão 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Escolha que está dizendo da nova encarnação. A resposta, não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, aparenta ser um castigo, né? É um castigo. Então, não é imediatamente ao desencarne. Já estudamos sobre a perturbação depois da morte física, né? A perturbação pós-morte, que Kardec chama. E tudo depende dos aprendizados que temos no mundo espiritual, depende das circunstâncias possíveis de uma outra encarnação. Então não é uma escolha feita imediatamente após a morte física. Então vejamos que a resposta ela é direta. Ele não colocou assim na maioria de vezes. Os espíritos não colocaram na maioria de vezes. Foram direto. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. A resposta foi não. Então não existe meios termos aqui. Não existe, não, mas tem caso. Não, aqui eles foram direto. Não. Muitos acreditam na eternidade das penas e isso, como já vos foi dito, é um castigo, né? Então esse é o caso. Aqui pergunta se demora muito para saber dos débitos. Depende das condições de cada espírito. Aqui entra a questão do caso concreto, né, da pessoalidade. Quanto maior o tempo de perturbação, entre aspas, quanto maior o tempo de perturbação, menos ou mais tempo se levará também para entender esse processo dos débitos, né? Quanto mais aclarada a consciência depois do desencarne, mais também se consegue perceber esse aspecto dos débitos. Então não existe um tempo determinado, né? Um tempo determinado. Bom, aí temos a questão 264, que aqui diz o seguinte: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Esse sofrer aqui no sentido de por elas passar, né? O que guia o espírito nessa escolha? Qual é o critério que o espírito tem? Qual seria a regra, ou seriam as regras, seriam os critérios? E aí os espíritos respondem. Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça progredir mais depressa. Então, qual é o critério, qual é a forma, o que guia o espírito nessa escolha? O objetivo, e não a causa. Veja, não é porquê, é o para quê. O que determina a escolha não é o porquê vai escolher, é o para que vai escolher, é o objetivo da escolha, não é a justificativa da escolha. Não é a justificativa da escolha, é o objetivo. Então o que vai nortear? Ele vai observar aquelas provas que são úteis ao seu aprimoramento, aquelas que podem contribuir de uma forma mais efetiva para o seu aprimoramento. E eles seguem na resposta. Uns, portanto,
impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas más paixões que podem ser desenvolvidas. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com os vícios. Então aqui eles dão três exemplos norteadores, mas todos eles no sentido de vencer as más tendências. Então um exemplo que eles dão, aqueles que escolhem passar pelas dificuldades, pelas vidas de provações, que eles dizem aqui, de misérias e privações, desculpe, para poder exercitar, né, a coragem, a determinação, a resiliência, ou a resignação, melhor dizendo. Outros vão escolher o contrário, escolher a prova de riqueza, de poder, que aqui os Espíritos dizem que são mais perigosas, porque elas são convidativas aos abusos. E outros podem escolher as provas dos contatos com os vícios, conforme vemos aqui na questão 264, que já lemos na última live do Livro dos Espíritos. Então, mas independentemente da especificidade das provas, o que vai nortear é o que se pode conseguir com essas provas. O que se pode conseguir no sentido de passo evolutivo, e não salto evolutivo, porque não há um salto evolutivo. Nós temos passos evolutivos, um após o outro. Então é isso que está na questão 264. E vem a questão seguinte, a 265. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Essa pergunta aqui ela é muito interessante pelo prisma que Kardec quis dar. Percebamos, na resposta anterior, os espíritos colocaram três exemplos. Escolha das vidas de privações, escolha de uma vida de privações, escolha de uma vida de exposição ao poder e escolha de uma vida de exposição ao vício. E Kardec foi buscar essa terceira. Ele foi buscar esse terceiro elemento. Porque ele quis perguntar aqui se todas as pessoas que estão em contato com o vício é por causa de uma escolha de prova, ou há aqueles casos que o contato com o vício é por causa da afinidade do próprio espírito com a viciação. Ou seja, se também não há aqueles que estão em contato com o vício por serem espíritos viciados, por serem espíritos que ele utiliza aqui, que busquem simpatia e desejo de viverem no meio conforme esses gostos. Olha que interessante essa pergunta de Kardec. Ele foi tentar buscar, porque é algo visível, ele foi tentar buscar dos três exemplos, ele foi nesse último. E foi perguntar, porque senão poderia dar a entender que todo mundo que está em contato com os vícios é porque escolheu no sentido de que era uma prova para eu vencê-la. E ele quer saber se também há aqueles que escolheram isso porque são afinizados com o vício, ou seja, tem gosto, já ainda não se desvencilharam desse gosto. Olha que pergunta assim, precisa, muito. Como é que ele foi, dos três exemplos, ele foi buscar esse? E veja a resposta dos espíritos. Sem dúvida. Ou seja, há aqueles que escolhem a atmosfera do vício por gostar do vício. Mas vejamos o que eles dizem. Sem dúvida. Mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Olha, o espírito cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido vai buscar as paixões. E aí não é só vício no sentido material da palavra, tabagismo, alcoolismo, glutonaria, não.
quaisquer dependências. Quaisquer dependências. Quaisquer dependências a elementos e coisas. Quaisquer submissão a elementos e coisas. Então, dizem claramente que não é só por prova, há também por afinidade, mas essa por afinidade de gosto está entre aqueles espíritos que ainda mantêm essa atmosfera em si mesmos. E eles continuam a resposta. A prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los mediante úteis provações. Mediante úteis provações. Então ele está dizendo aqui, ou eles estão dizendo, que essa prova de contato com os vícios, em boa parte de vezes, não vou dizer em maioria, em boa parte de vezes, os que estão nessa atmosfera viciada, das viciações, vícios materiais, vícios morais, nessas viciações, em grande parte é mais por afinidade de gosto do que prova propriamente dita. E aqui tem uma expressão muito importante, que está na última frase. Vejamos, Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, aí vem a expressão que eu digo importante, e por iniciativa própria peçam para repará-los mediante úteis provações. Iniciativa própria. Ou seja, a pessoa se mergulha no vício, e essa atmosfera viciosa, nela ele permanece, ou nessa atmosfera viciosa nela permanece, e só sairá quando por iniciativa própria quiser, ou quando solicitar, ou quando praticar um ato. Olha que coisa interessante. A Xiomara disse, Simão, poderíamos linkar essa questão ao tópico das paixões? Sim, paixões são elementos viciosos. São elementos viciosos. O Fábio pergunta se podemos levar isso à questão 171. Sim, a questão 171 é que fala do fundamento para a reencarnação, onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação. E os Espíritos respondem na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai deixa sempre abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Sim, podemos linká-la sem problema nenhum, porque são oportunidades que são dadas. Agora, sair da esfera, da atmosfera, melhor dizendo, do vício, tem que ter a vontade. Os auxílios externos, óbvio, lógico, o auxílio externo é necessário, é útil, sem dúvida. O auxílio externo é útil, mas se aquele auxiliado que não quer ser auxiliado, ele não se recupera naquele momento. Mas não quer dizer que deixaremos de continuar tentando. O auxílio sempre continuará sendo tentado, mas há uma refratariedade no auxiliado. E aí ele acaba sabotando a si mesmo, ele acaba burlando as próprias situações, as próprias regras que a ele mesmo se coloca. Ele a ele mesmo se impõe, ou impõe, melhor dizendo. Então, é preciso essa expressão. É a parábola do filho pródigo. Ele só volta para casa quando, na expressão da parábola, caiu em si. Quando caiu em si. Caindo em si, pensou, na casa do meu pai, até os servos são bem tratados. Então, caindo em si. Então, é preciso entender isso. E aqui, não é só para a realidade espiritual. Aqui não é só para a realidade espiritual. É para a realidade corporal também. Os vícios aqui exercidos, não interessa quais sejam,
vícios materiais, desculpe-me, vícios morais, precisa também, para deles se distanciar, é preciso a vontade, é preciso a iniciativa própria, precisa ser um ato de voluntariado, de voluntariedade, não pode ser um ato imposto, porque tão logo cesse a imposição, volta-se para a atmosfera, essa atmosfera viciosa, ok? Então, é uma resposta muito interessante, muito forte, e que é preciso ficar claro, não é fácil, não é fácil. Eu vou fazer comparação aqui bem superficial, vamos dizer assim, bem rasa. Quantas pessoas dizem assim, amanhã eu começo uma dieta? Não é vício, hein? Amanhã eu começo uma dieta. E aí quando chega amanhã, no depois de amanhã já estão dando uma escorregadazinha. E falar, mas é muito difícil. Estou me referindo a uma coisa que não é vício. Agora imaginemos uma pessoa sair de um vício. Quando o organismo já está contaminado, gerando uma dependência química, uma dependência física. Quando já há uma dependência psicológica, não é fácil. Não é fácil. Quem lida com pessoas que estão nas condições viciadas sabem dessa dificuldade. E não é vontade no sentido assim, mas ele não tem vontade. Não é simples assim não. É muita vontade que se tem que ter. É uma força de vontade muito grande que tem que ter. É uma boa vontade para ter força de vontade. Não é tão simples. Então, cuidado com certos juízos de valores que muitas vezes podemos vir a fazer. Dizendo, mas a pessoa não faz esforço nenhum. Olha, para deixar uma atmosfera do vício, o esforço é hercúleo. Não é um esforçozinho qualquer, não. Não é só um esforço de um dia, não. É um esforço muito, mas muito, muito grande. Por isso o apoio externo. Por isso o amparo externo. Por isso o amparo espiritual é preciso. Porque é uma força que não é de uma só vez. É uma força para começar e continuar. É um esforço diário. É um esforço diário. Por isso, um dos 12 passos da terapêutica, por assim dizer, do Alcoólicos Anônimos, é estabelecer o limite do dia. Dizer, hoje eu me manterei sóbrio. Hoje. E aí amanhã ele dirá, hoje. E depois de amanhã ele dirá, hoje. Para sempre dimensionar um dia. Porque quando a gente diz nunca mais, é tempo demais. E a gente se perde nesse nunca mais. Então por isso são passos. São os passos que precisam ser dados. E um desses passos é estabelecer o limite de um dia. Dizer hoje, só hoje. É como, não sei se vocês já fizeram isso quando eu era jovenzinho e eu mergulhava, né? Então eu mergulhava, queria atravessar a piscina de mergulhando, uma piscina de 25 metros, e eu mergulhava de olhos fechados e aí acabava o fôlego. Mas quando eu mergulhava e abria os olhos e eu enxergava o término, a borda da piscina, aí eu tinha força. Aí eu prendia, conseguia segurar a respiração mais um pouco, porque eu estava enxergando a borda. Então eu fazia teste, eu mergulhava de olhos fechados, quando chegava na metade da piscina eu já perdi o fôlego. Quando eu mergulhava de olhos abertos, eu divisava o meu destino, eu enxergava a borda, e aí eu continuava, vou chegar. Esse é o um dia. Quando a gente estabelece o propósito para um dia só, é como se nós enxergássemos a borda. Ou seja, a gente está enxergando todo o percurso, todo o perímetro, todo o percurso. Mas quando a gente fala nunca mais, a gente não está enxergando o fim. E aí a motivação desanima. Então, por isso é muito importante nós entendermos essas questões sobre a atmosfera do vício,
para compreendermos um pouco a conduta do viciado. Não quer dizer que concordaremos com a conduta, mas compreenderemos. E aí a ajuda pode ser mais efetiva. A ajuda pode ser mais efetiva. Ok? Como é que está o nosso tempo? Estamos já quase findando aqui os 60 minutos. Né? Vamos para a questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Bom, essa pergunta aqui é legal, né? Essa é a pergunta... é uma pergunta típica daquele aluno que pergunta assim em sala de aula: quanto que é a nota mínima para eu passar? Né? Ou seja, o aluno não quer saber qual é o máximo que pode se atingir, ele quer saber qual é o mínimo que ele precisa para passar. Então aqui, nesse caso, seria espírito pensando qual que é o mínimo que eu preciso para poder exercer de provações lá no mundo material. Veja, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E olha a resposta que os espíritos dão. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Aqui alguém colocou lei do menor esforço, né? É esse ponto, né? Lei do menor esforço. Tá lá, aqui a gente pensa, bom, mas coisa danada, né? Eu escolhi isso, nossa, mas eu podia ter escolhido uma coisa mais leve, mais suave. Então a pergunta foi essa, né? Se justamente seria, se o espírito não poderia escolher as provas menos penosas, menos dolorosas. E aí vem aquela resposta típica de um espírito sóbrio, né, de um espírito austero, mas bondoso, dizendo assim: para vós sim, seria o raciocínio, mas para o espírito não. Quando nos se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. A ilusão acaba. E aí podemos aproveitar essa expressão, a ilusão acaba, vou até grifá-la aqui. A ilusão acaba, todas as ilusões acabam. Aquelas ilusões de sou melhor do que fulano, aquelas ilusões de que o status social é que determina a moral, aquelas ilusões da riqueza, aquelas ilusões de discriminações diversas, tudo isso acaba. E quando acaba a ilusão, vem a realidade. E o choque da realidade é muitas vezes como entendido como uma pena, é o susto da realidade. Essa ilusão acaba, nós podemos ver, por exemplo, na questão 957, que fala das consequências do suicídio. E lá fica muito claro que a consequência geral, ou que generalizada, é a ilusão acabar e a pessoa perceber que continua viva, que não acabou. Era uma ilusão tentar acabar com a vida. Vejamos o que fala essa questão 957. Não estou saindo do contexto. Vai falar, não, estou falando do que é uma ilusão. Vejamos a questão 957, quando lá se pergunta quais são em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. E aí ele diz: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não poderá escapar: o desapontamento. O que é o desapontamento? Se viu vivo. A ilusão era que ele mataria a si mesmo, e o desapontamento é que ele não se matou e continua com toda a situação de sofrimento. Então, essa ilusão acaba. É muito bom a gente pensar nessa palavra, para a gente verificar se não estamos aqui na Terra com esse conhecimento espírita, nos iludindo ainda. Porque não precisamos esperar chegar no mundo espiritual para a ilusão acabar. Nós podemos acabar com a ilusão, com conhecimento. A ilusão da prepotência. Quantas pessoas estão iludidas, achando que são melhores por causa de sobrenomes, que são melhores por causa de poder econômico.
Quantas pessoas estão iludidas, achando que são melhores porque são de uma etnia A ou etnia B? Quantas pessoas acham que estão iludidas achando que são melhores porque têm mais cultura acadêmica do que outras? Quantas pessoas têm a ilusão de que são melhores porque estão ocupando cargos que conferem a elas responsabilidades em vez de status? Então não precisamos esperar chegar no mundo espiritual para que as ilusões se acabem. Vamos acordar para a realidade, aqui, encarnados. E aproveito, encerrando o nosso bate-papo desse ano, para falar de uma outra ilusão, que de certa forma eu coloquei numa mensagem que eu postei na minha página do Instagram, do Facebook. A ilusão que ano novo, vida nova se vem pela mudança do calendário. Isso é uma ilusão. Ano novo, vida nova vem por uma mudança de atitude, por uma mudança de pensamento, por uma mudança de sentimentos. Não é uma mudança de calendário que faz mudar uma vida. Uma mudança de calendário faz mudar um ano, mas não faz mudar uma vida, não faz mudar um sentimento. Então que não coloquemos na mudança do ano a mudança da nossa vida. A mudança da nossa vida está na mudança dos nossos conceitos. A mudança da nossa vida está na mudança dos nossos sentimentos. A mudança da nossa vida está na mudança das nossas escolhas, das nossas atitudes. Podemos ter, durante o ano inteiro, mudanças, desde que queiramos. Então, que essa virada de ano próxima, depois de amanhã, o ano novo, que essa mudança de amanhã para depois, não seja só a mudança de calendário, para os que gostam de começar sempre no 1º de janeiro. Que entendamos que é preciso mudar as nossas atitudes, mudar os nossos sentimentos. Aí sim, o ano novo pode sim ser vida nova. Porque senão nós podemos ter um ano novo com a vida velha. E será do mesmo jeito do ano velho. Então, não é 2020, não é o ano de 2020 que é ruim, não será o ano de 2021 que será bom. Serão as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas condutas, as nossas reações. Então que saiamos de algumas ilusões e acordemos para as realidades da nossa existência. Eu agradeço a vocês por estar aqui na live, estamos encerrando então essa nossa live de hoje. Agradeço pela boa vontade de vocês se fazerem aqui presentes, pela boa vontade da participação que vocês têm aqui. Não consigo ler todas as perguntas, não consigo ler todas as observações que são feitas, porque passam rapidamente, principalmente aqui no Facebook, que só fica uma linha e eu não consigo ler. Mas agradeço a todos vocês por essa paciência para comigo, por essa cordialidade para comigo. Deus lhes pague por isso. E agradeço também àqueles que talvez sejam os heróis da resistência, que estão aqui desde o princípio, desde março, se não me engano. Foi quando acho que nós começamos as lives. Então, muito obrigado pelo decurso do tempo, pelo decurso do ano aqui conosco. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a vocês, que esse ano novo, com propostas novas de cada um de nós, seja um ano agradável a todos, seja momentos que nós possamos nos confraternizar novamente. Sigamos, nós vamos dar uma paradazinha nas lives e voltaremos depois do dia 15 de janeiro. Essas 2 semanas de janeiro, eu peço a vocês que me permitam não ter essas lives do Livro dos Espíritos, e depois a gente retorna, né, lá pelo dia 15, por aí, eu posto, né, no meu Instagram, no Facebook, eu posto aqui falando quando retornaremos. Mas a princípio nessas 2 primeiras semanas, né, de janeiro, né, se vocês não se importarem, né, e não é por má vontade, é por alguns imperativos, tá certo? Então,
bom, mas bom mesmo, 2021, e que nos reencontremos em janeiro, na segunda quinzena em janeiro, para seguirmos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse período de 2020. Muito obrigado mesmo. Que as bênçãos de Deus se façam sobre a família de vocês, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho profissional, sobre a humanidade, óbvio, e que possamos sempre colocar nas nossas preces o pedido pelo bem de todos, pelo fortalecimento de todos nós. Fiquem com Deus, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho. Até mais, se Deus quiser.